Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já chegamos aqui no 10º tema, onde estamos explorando os temas do livro do Evangelho de João. Hoje nós vamos explorar um dos principais temas, onde Jesus afirma ser o caminho, a verdade e a vida. O autor inicia dizendo que nós estudamos até aqui, o prólogo, o livro de sinais, e agora nós vamos estudar o livro da glória e, por último, o livro do epílogo. São 4 subdivisões que o autor nos apresenta sobre o livro de João. O Alexandre vai trazer certinho aqui, na lição de sábado. Nós também teremos a participação aqui do Marcos André e também teremos a minha participação com as perguntas para consideração. Eu sou o Lúcio Valentim, beleza, pessoal? E também contamos, claro, como sempre, com a sua participação no nosso conteúdo, seja dando um joinha, se inscrevendo no canal, acionando o sininho e também comentando no nosso conteúdo. Isso faz com que o nosso conteúdo seja promovido aí na nossa plataforma, no YouTube, no nosso canal. Beleza, pessoal? E logo mais depois da vinheta temos então a seção de comentários e aí sim você ajuda a fazer essa parte do vídeo. Beleza? Mas vamos ao que interessa então. Chega de introdução, vamos para a lição. Bom, pessoal, como eu falei na introdução, é o momento então da sua participação. Aqui nós temos as Olimpíadas dos Comentários, no Pódium. Houve um pequeno atraso de renderização do vídeo no último sábado e ele foi lançado alguns minutinhos, acho que 11 minutinhos atrasado, mas temos aqui no Pódium o Valmir Júnior, a Regiane Alves e o Genésio Mioto. Os 3 aqui já participaram do pódio, mas marcam a presença aqui novamente. Vamos conferir aqui os comentários então. O Valmir Júnior diz assim: estou na área, se derrubar é pênalti. Estou no pódio. Tá sim, aqui aparece para mim em primeiro lugar. Temos aqui também a Regiane Alves. Olá, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Feliz sábado, Regiane, obrigado aí por participar, comentar conosco. Genésio Mioto sempre trazendo já uma introdução da lição atual. Oi pessoal, chegamos a mais uma lição, já é a 10ª. Hoje não deu para pegar o código, mas pude pegar o almoço aqui junto à panela que tivemos na igreja, mas de qualquer maneira estamos participando. Pegou o código sim, pegou o pódio sim, Genésio, aqui aparece em terceiro lugar. O Gerson e a Carmen do canal Lições Fortes da Bíblia. Olá, meus irmãos amigos, graças e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, um abraço. A Hilda Pinheiro e também o seu querido filho Ian, que gosta muito do canal. Feliz sábado, família entrelinhaniana. Um abraço aí pro Ian, estamos com saudade do Ian. Ian, deixa seu recadinho que eu sei que você também comenta. Canal Lições Fortes da Bíblia, volta aqui a Carmen e o eu confundo, é o Jorge. Bom e abençoado estudo a todos e boa semana para vocês, beleza? Josefa Ascencio também marcando presença. Josefa, ela diz assim: oiê, meninos necessários, absolutos e maravilhosos. Deus seja com vocês e todos entrelinhenses deste canal. Desejo uma nova semana abençoada também e para hoje desejo uma linda tarde com os estudos da lição 9. Obrigado, Josefa, realmente que nós tenhamos, e saibamos aproveitar a cada dia quando esse sol bonito brilha, nasce e Deus nos dando uma oportunidade mais 24 horas ou pelo menos umas 18 horas, 16 horas úteis, pra gente trabalhar e aproveitar, pessoal? O Hector, deixa eu pegar o nome aqui, abençoada semana igreja, deixa eu pegar o nome, Hector Abarca. Hector, olha, seja bem-vindo, coloca aqui de onde você é, de onde você nos acompanha. Então um abraço, acho que é a primeira vez, hein, Hector? Valeu mesmo pelo comentário. É muito importante, você comentar, porque eu sei o trabalho que dá comentar nos conteúdos, então eu comento naqueles que realmente eu quero promover e vocês estão comentando aqui conosco. Valeu. Pedro Virgínio, oi meus irmãos, um forte abraço, gosto muito aqui da lição comentada por vocês, já sabe, Sou da União dos Palmares, aqui nós temos 12 igrejas adventistas. Aqui fica a Serra da Barriga, Quilombo dos Palmares, ponto turístico. Valeu, Pedro Virgínio, voltando a comentar conosco, colocando aqui de onde ele é, colocando até as referências da região. Muito obrigado, Pedro, pelo seu carinho aqui com o canal. Esmeralda Viana é minha sogra, pessoal, mãe da minha querida esposa, e ela está viajando mesmo assim, achou um tempinho aqui, está visitando a irmã lá em Birigui. Tamo junto sempre, é isso aí, sogrinha, firme e forte. Que Deus abençoe a sua estadia e o seu retorno também aqui para
a sua casa em Maringá. Crispim Elcio marcando presença através do comentário aqui. Boa tarde, feliz sábado a todos. Temos em nossa UA um senhor que, acho que é a nossa igreja, né? Um senhor que não acredita que Jesus é Deus, é anticristo. Ele é antitrinitariano. A lição anterior foi uma boa oportunidade para ele rever a sua opinião. Usei vários argumentos aprendidos aqui no canal. Deus abençoe. Valeu, Crispim Elcio. É isso aí. Os comentários aqui dos meninos dentro da lição, na linha da lição e também nas entrelinhas da lição ajudam muito, pessoal. Eu mesmo sou testemunha, né, do quanto eu aprendi com o Ricardo, com o Alexandre, daí entrou o Marcos aqui, a gente tem aprendido cada vez mais. Clau Gomes é a Claudete, que já comentou no vídeo anterior. Ela diz assim: olá, é a Claudete aqui da igreja da Estância Velha Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. Um abraço aí para a igreja de Estância Velha Canoas, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela dedicação de vocês, o Lúcio, o Marcos, o Alexandre. Lembro da semana passada o irmão Lúcio comentando que é uma correria, mas louva a Deus por ter vocês para explanar a palavra de Deus com todos nós. Um abraço da classe da Escola Sabatina Maranata para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, Claudete. Que Deus continue aí fortalecendo essa sua unidade, porque é muito gostoso estudar a Bíblia, é muito gostoso estar perto de pessoas que gostam de estudar a Bíblia, que gostam de, né, ir ainda mais fundo nos assuntos bíblicos, que você cresce cada vez mais. Temos aqui também, tá acabando aqui, pessoal, são 23 comentários só até agora. A Gilvanete, deixa eu só pegar o nome completinho aqui, Gilvanete Tito. Boa tarde, irmãos. Eu sou a Givanete Tito, de Floriano, Piauí. Um abraço para os irmãos de Piauí, aí em Floriano, que acompanham Entre Linhas. E graças à irmã Givanete, tem muita gente acompanhando, às vezes não acha tempo para comentar, mas graças ao seu comentário, Givanete, muita gente está recebendo esse vídeo e está entrando em contato com o material. Já estamos na lição 9, onde vem com o tema o Evangelho da Vida. É muito bom estudar a lição com vocês, viu? Aprender mais e nos aperfeiçoar mais na palavra de Deus. Obrigadão pelo carinho. Temos aqui também Natalice Santos Araújo. Obrigado por compartilhar os seus conhecimentos. Feliz semana, Natalice. Não é nem nosso conhecimento, né? Deus vai dando esse conhecimento e a gente vai compartilhando. E quem compartilha com o Evangelho é assim, né? Quanto mais se divide, mais se multiplica, beleza? Leila Glorimar, é isso aí, deixa eu só conferir certinho para falar o nome, isso mesmo, Leila Glorimar. Boa tarde, muito obrigada pela lição, Deus abençoe vocês ricamente, amo muito cada um de vocês. Obrigado, Leila, pelo carinho, que bom, ore por nós, ore pelas nossas famílias, porque, como eu coloquei no comentário anterior, não é fácil manter o ministério, né, pessoal? Milhares de outras coisas para fazer, mas estamos aqui firmes e fortes porque somos muito edificados com ele. Edilza Nascimento, vídeo curtido, compartilhado e comentado. Boa semana a todos vocês, e ela deixa um coraçãozinho. Valeu, Edilza, nossa parceira. Também aqui outro parceiro do canal, em Graças Casimiro Canducha. Eu creio em Jesus porque Jesus é meu Salvador, Redentor. Creio também no poder transformador, mesmo não merecendo, ele faz tudo para garantir-me a vida eterna. Creio no Evangelho porque o meu Redentor é o primeiro missionário por natureza. Pela experiência do Criador, fui chamado para a missão, para falar para a minha geração sobre uma vida transformada pelo chamado divino, sem pressão, mas por amor e pela fé, por testemunhos grandiosos de Jesus Cristo. Crer em Jesus é que nos identifica-se como cristão. Levar o Evangelho faz parte da nossa missão, porque nós não queremos ser orgulhosos. Por isso devemos transmitir a salvação para eles que não conhecem a palavra da salvação. Valeu, Casimiro, obrigado. Casimiro já deixou no vídeo anterior da onde é, e eu não me lembro, perdoa pela minha memória falha, mas que bom, coloque aqui sempre até eu gravar, pessoal. Manuel, deixa eu só pegar aqui certinho que ele deixou. Manuel Marcial. Manuel Marcial diz assim: bom dia, irmãos em Cristo Jesus. Eu sou aqui de São Paulo, da IASD de Vila Nova Galvão. Vila Nova Galvão, em São Paulo. Um abraço para os irmãos aí da Vila Nova Galvão,
que estão acompanhando aí, graças ao nosso querido amigo Manuel, que comenta. Temos ainda os comentários, tá acabando, pessoal, faltam mais uns 4 aqui. Beth Souza, na lição anterior comecei com eita, quase perdi. Foi por causa do pódio, mas depois fiz um comentário gigante porque amei a visão de vocês entrelinheiros sobre a lição. Todavia esqueci de enviar. Hoje é domingo, enquanto assisto e comento. Se não lembrar agora, será a terceira vez, mas não vou cair nessa. O Alexandre falou sobre a direção do Espírito Santo. Sou o que serei, referindo-se ao evento da sarça, e eu sou, no Novo Testamento, referindo-se a eu sou o que sempre fui. Deus sempre é, enquanto nós estamos sendo a cada momento. Hoje sou mãe, avó, tia, amiga, etc. Porém, amanhã o que estarei sendo? Espero que uma cidadã do reino eterno. E o Marcos me fez pensar sobre querer transformar Deus à nossa imagem. Preciso olhar no espelho e entender que preciso mostrar a imagem de Deus em mim. Imensa responsabilidade que só é possível tendo o Espírito Santo em nós. Melhor crer na palavra de Deus, inclusive porque Jesus é a palavra viva. Porque sim, não vale como resposta a quarta pergunta, né, Lúcio? Exatamente. Vou meditar nisso. Legal, a Beth trouxe aqui por que você tem fé, porque você acredita em Jesus. Legal. É porque sim, não, nós temos que dar a razão da nossa fé, povo. Adriana Kuhn, olá, simpáticos pastores virtuais, o Lúcio, o Alexandre, o Marcos e o Ricardo voltará. É bom e confortante ter vocês em nossas vidas, nos enriquecendo e repartindo o conhecimento sobre o nosso Criador. Gratidão sempre a Deus, nos conceda uma semana abençoada a todos com a sua divina proteção. Hashtag fui até a figurinha final, pessoal, vai até o final. E hashtag volta Ricardo, não se forma quarteto com 3. O penúltimo comentário da Sandra Bittar, marcando presença. Hoje nós temos Sandra Bittar, temos aqui o João Cavaco. Sandra Bittar dizendo assim: oi meninos e a todos da grande família Entre Linhas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Sandra, graças a Deus. Corrido, um calor tremendo aqui no sul, mas estamos vivos, graças a Deus. Espero que sim. Por aqui, caminhando devagar e sempre, graças a Deus, se recuperando bem de alguns transtornos do envelhecimento, da envelhecência, ela coloca. A lição nos traz muitos aspectos para meditar, refletir, e quando nos colocamos nas mãos de Deus, esperando no tempo dele, com o auxílio do Espírito Santo, vamos nos aproximando do entendimento de quem é Jesus. Jesus é o milagre inimaginável encarnado de Deus. Ele é a manifestação real e sobrenatural de Deus, e eu acrescento, em meio ao homem, né? Jesus é a nossa única salvação. Jesus é a luz que ilumina a humanidade, e essa luz é tão intensa, tão diferente em nossas vidas, que por vezes eu penso, por que existem pessoas que rejeitam essa luz? Acredito que por essa luz clarear de forma tão ampla e profunda tudo o que há em nossas vidas, não desejamos expor os nossos pecados, mas se permanecermos no pecado, não nos curamos. Muito obrigado pelo empenho de vocês, Deus te abençoe sempre. Hashtag volta Ricardo e hashtag fui até o fim. É isso aí, Sandra Bittar, obrigado aí pela reflexão, pela sábia meditação. E o último comentário de hoje, né, pessoal? Vai vídeo, vamos lá. É do irmão João Cavaco, marcando a presença aqui conosco. Valeu, irmão João Cavaco, não some que a gente sente falta do Senhor. Comentário sobre a fonte da vida eterna em Cristo segundo o Evangelho de João. E ele começa assim, a primeira sessão: a vida eterna e o caminho. Fomos feitos ou criados por Deus para morrer ou para viver eternamente? Para viver. A vida é uma tristeza sem Deus, ou a felicidade de novas vidas em Cristo pelo Espírito Santo. Mas por que morremos ou por que vivemos? Por que escolhemos a vida pela palavra de Deus? Se Deus é vida, por que deixa morrer os seres criados? Ou será que a liberdade é mais importante? Ou será que o amor não permite a existência humana escravizada mesmo pela vida? Para Cristo, como eu sou, ou seja, como é o que foi, o que é e o que será, em termos espirituais, o Messias é declarado e proclamado como o único Salvador pessoal em Deus triuno, para o ser humano viver eternamente como um dos diversos filhos salvos pela Santa Trindade. E em suma,
por apresentar determinadas características santas e caráter divino e humano, Cristo é o único. E aí ele começa, o caminho, a verdade e a vida, já colocando o assunto aqui da lição. Outra seção, definição de vida eterna e de existência. Ele traz aqui referências sobre o que definir vida eterna e o que é existir. Terceira seção, Cristo como tendo as palavras da vida, ou seja, Cristo como proporcionador de vida. E o quarto, a vontade do Pai em Cristo. Quinto, a nova vida na aceitação do poder de serem feitos filhos de Deus só através de Cristo, senão seremos, né? E o sexto, a rejeição para com Cristo. O que será que acontece? E para terminar, ele coloca aqui questões conclusivas e também o resumo, que diz assim: acredita que a vida eterna é o dom de Deus em Cristo? Será que viver a vida é reconciliar-se com Deus triuno por Cristo? Isso começa por se conhecer a Deus na sua essência, do Deus eu sou o que sou? Qual foi a existência negativa e positiva na morte e na vida com a cruz da serpente no êxodo do deserto, comparado com a vida e morte de cruz de Cristo? Outra pergunta que ele deixa: acredita que a vida eterna pode ser alcançada pela fé na palavra de Cristo, pelo Espírito Santo, para a glória ou vontade de Deus Pai? Será que a vida começa na aceitação da palavra eterna de Deus? Terceira, na liberdade da fé de Cristo, a vida pode ser rejeitada ou aceita? Qual a sua experiência? Será que se pode rejeitar a Deus com uma vida boa? Será que a negação da boa vida eterna em Cristo traz a morte ou a inexistência humana? E ele traz as perguntas e ele encerra: qual vida que tu queres? João Cavaco, Lisboa, Portugal, Europa e o mundo em guerra. Cristo vem. É isso, irmão João Cavaco. Obrigado pelo seu comentário. Obrigado a todos que comentaram no vídeo. Muito obrigado mesmo. Essa sessão é dedicada a todos vocês que já comentaram e que vão comentar, mas que não conseguimos gravar aqui. Beleza, pessoal? Mas agora sim, vamos ao que interessa. O que interessa é a meditação, reflexão aqui na Palavra de Deus. Vamos estudar aqui sobre Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida. Vamos começar com o Alexandre, Marcos André e eu volto com as perguntas. Mas antes, pessoal, como já foi comentado aqui pelos nossos comentaristas, né? Sem o Espírito Santo não adianta. Vamos então clamar a Deus pelo Espírito Santo. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque nos deste a voz, nos deste a tecnologia, para que possamos, utilizando essas ferramentas, Senhor, falar da Tua Palavra, elevar os nossos pensamentos e ajudar outros a elevar os seus pensamentos para mais próximo de Ti, Senhor. Continue agora, nesse momento, usando o Alexandre, o Marcos André, a mim, cuide também do Ricardo, que faz parte desse ministério, cuide de cada ouvinte, ó Pai, para que nós possamos multiplicar o aprendizado aqui. Como eu falei, e é a Tua verdade, Senhor, o Teu Evangelho, quanto mais se divide, mais se multiplica em nós. Então, muito obrigado por isso. Humildemente lhe pedimos, não porque nós merecemos, porque somos um monte de pó, mas um monte de pó amado e escolhido, ó Pai, para levar a Tua Palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então, chega aí, Alexandre, agora é com você. Olá, pessoal do canal Entre Linhas. Sempre uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Lição de número 10, quase terminando o ano, quase terminando a lição da Escola Sabatina também. Título dessa lição: O caminho, a verdade e a vida. O verso para memorizar diz assim: ninguém jamais viu o Pai. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. João 1, 18. Acho interessante a gente, antes de analisar o verso para memorizar, analisar o contexto. Essa passagem é dada ali no primeiro capítulo do livro de João, no momento em que anteriormente João revelou Jesus como o Verbo, fala de Jesus como uma manifestação tangível para nós de Deus, fala logo antes desse texto, né, do verso 18, que a lei foi dada por Moisés, mas que a graça e a verdade vieram por Cristo. E aí segue, ninguém jamais viu o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. Então essa passagem é uma passagem que vem num conjunto de texto mais amplo, que afirma a divindade de Jesus, o caráter de Jesus, o nascimento de Jesus e o ministério de Jesus. O texto da lição de sábado, ele vem fazendo uma divisão do livro de João em 4 partes, achei bem interessante.
A primeira parte seria o prólogo, que é a parte em que tem a introdução do texto. Logo em seguida vem o livro dos sinais, que são os milagres, as maravilhas que Jesus fez, que estão ali de João 1:19 até 12:50. Depois vem o livro da glória, que é de capítulo 13 até 20, e depois o epílogo, que é o capítulo 21. A gente vai ver que esse livro da glória é uma glória bem específica. A glória de Jesus, ela não é apresentada aqui enquanto uma glória autocentrada, enquanto uma glória de exaltação e louvor de um profundo bem-estar, né? A glória de Jesus aqui é uma glória que vem por meio da cruz e por meio do serviço. A quarta parte daí seria o fechamento, o prólogo. A gente viu aqui Jesus se apresentando de várias formas, né? Ele disse: eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade, a vida e a videira verdadeira. E agora, nessa semana, a gente vai começar com um discurso de despedida de Jesus, um discurso muito especial, que é dado ali no contexto da ceia. A gente caminha para a lição de domingo, e a lição de domingo tem por título Eu lhes dei o exemplo. E o texto base está ali em João, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 20. Que cena que a gente tem ali, né? Começa o texto falando ali que como Jesus havia amado, ele os amou até o fim. Então começa o texto apresentando o amor de Jesus. Em seguida, tem a cena, que é uma cena conhecida nossa, que é a cena do lava-pés. Jesus reúne os seus discípulos, é o momento da ceia, e não tem um servo para lavar os pés. Jesus toma uma toalha e começa a lavar os pés, um por um dos seus discípulos. Até que chega Pedro, Pedro fala: de forma alguma o Senhor vai me lavar os pés. Jesus fala para Pedro que se não lavasse os pés de Pedro, Pedro não teria parte com ele. E Pedro fala: então me lave o corpo inteiro. Jesus fala: não, quem já tomou banho não precisa senão lavar os pés. É muito interessante que o trecho chamado de Livro da Glória, ele começa com uma cena de serviço de Jesus. Isso já destaca de que glória se está falando. A glória de Jesus não é uma glória de exaltação própria, é uma glória de serviço. O livro da glória é inaugurado com a cena do lava-pés, uma cena em que Jesus serve os seus discípulos. Depois de lavar os pés, Jesus fala que fez isso para lhes dar exemplo. Em seguida ele diz: lavai os pés vocês também uns dos outros. Muito interessante, porque Jesus está deixando aqui um exemplo que nós fazemos até hoje. Acho legal pensar que quando eu participo da ceia, em alguma medida eu participo de uma corrente de lava-pés. Começa aqui, na ceia primeira, né? Feita por Jesus e seus discípulos ali na véspera da Páscoa. Mas o texto da lição não termina aí, o texto da lição segue. No verso 20 diz que se alguém recebe aquele a quem eu enviar, recebe a mim, aquele que enviou. Jesus está falando que os discípulos serão enviados em seu nome. Ele está dando exemplo para que eles façam depois também. Assim como Jesus fez, que os discípulos façam. Assim como Jesus serviu, que os discípulos sirvam. Aquele que quiser ser o primeiro, que quiser ser o mestre, que seja disposto a servir. Acho muito legal esse texto, na ideia de que quem recebe os discípulos e quem recebe qualquer um que depois seja enviado por Jesus, recebe a Deus, recebe a Jesus. Você já pensou que você, quando recebeu a mensagem pela pessoa que estava pregando para ti, em algum momento da sua vida, você ouviu a mensagem, você recebeu a mensagem. Seja no seu lar, seja com alguém que visitou sua casa, um obreiro evangelístico, um comportor. Você foi numa série de conferência, foi num sermão, foi numa série de evangelismo, numa série de uma Semana Santa talvez, mas você recebeu alguém.
Ao receber esse alguém que lhe pregou a mensagem, mesmo um familiar que pregou dentro da sua casa, no dia a dia ali, você estava recebendo a Cristo. Porque quem recebe aquele que ele envia, recebe a ele. E de igual forma, quando você sai para pregar, você está pregando em nome de Jesus, o nome de Jesus, você é um enviado de Jesus. E quem recebe a você, recebe a Cristo. Que privilégio nós podermos ser enviados de Jesus. E que privilégio nós podemos receber a Jesus. Mas assim como é um privilégio, é uma grandíssima responsabilidade. Porque se nós dermos um testemunho falso de Jesus, afirmando que somos enviados de Jesus, mas não cumprindo as suas obras e as suas palavras, nós nos tornamos o anticristo. Nós nos tornamos o anátema, a negação do Cristo. Porque nós nos tornamos um Cristo falso. Quem nos recebe não recebe ao Cristo verdadeiro, mas recebe ao anticristo também. Privilégio, portanto, mas também que responsabilidade. Uma responsabilidade tremenda. Como que eu sei que eu estou recebendo ao Cristo verdadeiro? E como que eu sei que eu estou sendo o enviado verdadeiro do Cristo verdadeiro? Jesus deu o sinal: nisso conhecereis que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Vai falar isso melhor na lição de segunda. Mas segue ainda. Eu sei que eu sou um discípulo verdadeiro de Cristo, e eu sei que eu recebo um discípulo verdadeiro de Cristo, se a prioridade aqui está no servir, na humildade e no serviço. Nenhum discípulo de Cristo verdadeiro se exalta, porque o próprio Cristo não se exaltou. Quem o exaltou foi o Pai. O Pai exaltou o Cristo. Então nós, como discípulos de Cristo, não nos exaltamos. Pelo contrário, nós tomamos da toalha e lavamos os pés uns dos outros. Nós servimos. O discípulo verdadeiro de Cristo serve. O livro da glória começa com a cena do lava-pés, com a cena de serviço. Lição de segunda-feira. O texto de segunda-feira é o texto de João 14, 1 a 3. O texto de João 14, 1 a 3 começa por: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse eu vou teria dito. Mas vou preparar-vos lugar, e quando eu for eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse texto é um texto já muito conhecido nosso. É o texto de João 14, 1 a 3. Mas a chave para a compreensão desse texto está no texto anterior, no capítulo 13. Mais especialmente nos versículos 34 a 38. Ali nós temos uma cena bem interessante. Jesus anuncia a traição que aconteceria. Judas é acusado porque Jesus entrega para Judas o pão molhado ali. Jesus fala que Judas deve sair e fazer aquilo que ele deve fazer rapidamente. Judas sai para trair Jesus. Mas em seguida Jesus fala: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Em outro momento Jesus fala nisso: conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus está anunciando e preparando os discípulos para um momento de muita tensão e sofrimento. Jesus seria tomado deles. Jesus está falando que ele vai ser crucificado, que ele vai sofrer, que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar ao terceiro dia e que ele vai ser assunto ao céu. E que os discípulos vão passar tempo sem ver Jesus, sem encontrar Jesus diretamente. Jesus vai falar depois que ele vai enviar um consolador. Mas Jesus olha para os discípulos e fala agora assim: para onde eu vou, vocês não podem seguir. Eu vou ser tomado de vocês, eu vou para um lugar onde vocês não vão poder estar. E Pedro, impulsivo, Pedro fala: eu quero te seguir. Por que eu não posso te seguir? Eu estou disposto a dar a vida para te seguir.
Pedro está falando, eu estou disposto a beber do cálice que você há de beber. Lembra dos dois irmãos chegando para Jesus? E falando um à direita, outro à esquerda. Jesus pergunta, vocês podem beber do cálice que eu hei de beber? Eles falam, vamos beber. Aqui está Pedro falando. Eu quero ir para onde você vai, Senhor. Eu estou disposto a entregar a vida. E aí Jesus prepara o coração de Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, tu me negarás. É preciso que Jesus alerte Pedro. Porque Pedro precisava romper com a expectativa de glória própria, de poder próprio, de capacidade própria, de ser fiel até a morte naquele momento, porque Pedro não era. Então Jesus fala, calma, Pedro, até vai chegar o momento no futuro em que você vai morrer por mim. Mas nesse momento, Pedro, não é. Nesse momento você vai me trair. Você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Mas logo em seguida, no versículo seguinte, Jesus vem para Pedro e para os discípulos dando uma calma, dando um sossego, dando um refrigério. Não se preocupe o seu coração, Pedro. Você vai me negar. Você fala que está disposto a morrer, mas não está ainda. Você vai me negar. Vocês vão me negar, vocês vão fugir, vocês vão ter medo. Eu vou ser tomado, vocês vão se sentir perdidos, mas não se turbe o vosso coração. Continue crendo em mim. Continue crendo em Deus. Eu vou ser tomado, mas na casa de meu pai há muitas moradas. Confia. Eu vou voltar, eu vou vos preparar um lugar, mas eu vou voltar. E eu vou levar vocês comigo. Quando a gente entende o contexto do capítulo 13, os versículos 34 a 38, e volta a ler o capítulo 14, versículo 1 a 3, a nossa compreensão ela dá um salto aqui. Jesus está preparando os discípulos para uma prova muito dura. Mas ele está preparando os discípulos falando que eles não precisam se preocupar. Porque ele vai ir, mas ele vai preparar um lugar e ele vai voltar para buscá-los. A lição vem fazendo aqui um estudo da linguagem no grego, que é o texto original do livro de João. O livro de João foi escrito em grego, e num grego muito específico, um grego muito simples, como se fosse uma criança escrevendo. João não era lá uma figura de muitas letras, Era uma figura simples, um pescador simples. E a palavra usada aqui é uma palavra, quando Jesus fala, virei outra vez, é uma palavra que o português tem dificuldade para traduzir. Porque é uma palavra que está apontando para um tempo futuro, como se isso já tivesse acontecido. Uma tradução seria, certamente voltarei. Mas talvez a ideia ainda não seja tão precisa, porque o nosso certamente não é tão certamente, É como se Jesus estivesse falando, eu já voltei. Eu já voltei no futuro. Ou seja, é como se fosse algo que já aconteceu. A certeza de que Jesus vai nos preparar um lugar e de que Ele voltará é uma certeza de um fato consumado. Se a gente volta lá para o Antigo Testamento, para a sarça ardente, Erie asher erie. Eu sou o que eu serei. Jesus está olhando agora aqui e usando um jogo de linguagem parecido. Eu já voltei amanhã. Vamos traduzir assim, eu já voltei no futuro, eu já voltei amanhã. Confia, Pedro. Não se turbe com medo do negar, não se turbe pelos seus erros, não se turbe, Pedro. Não se turbe pelo que vai acontecer, não se turbe pela sua própria força, não se turbe pela sua insegurança, Pedro. Eu vou, mas eu vou preparar um lugar e eu voltarei para receber todos vocês. Que esperança! A esperança que nós aguardamos. O livro da glória começa com a mensagem de dor, uma mensagem de preparo para um sofrimento que viria. Começa com uma mensagem de um chamado ao serviço e à humildade. E começa também com uma promessa da breve volta de Jesus. A promessa que nós aguardamos.
Nos vemos na semana que vem, mas vocês seguem agora com o Marcos André. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom que você chegou até aqui. E agora eu peço que você me acompanhe um pouquinho mais no estudo da lição, a partir da lição de terça-feira, que tem o título Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas palavras são palavras de Jesus em resposta a um questionamento de Tomé. Tomé perguntou a Jesus a respeito do caminho, porque Jesus estava dizendo que iria para o Pai, e na casa do Pai há muitas moradas ou muitos quartos, muitos locais de abrigo, e ele desejava que os seus discípulos estivessem lá com ele. Então, parece lógico que Tomé tenha questionado a respeito do caminho. E Jesus disse, então, ser ele o caminho, e ainda acrescentou que, além de ser o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus ele se apresenta como o caminho para o Pai, como a revelação mais plena do Pai. Nós lemos isso também em Hebreus, no capítulo 1, a partir do verso 1, o apóstolo declara ali que Jesus é a revelação mais perfeita do Pai. É uma revelação feita sem filtros humanos. Todos nós falamos de Deus a partir da nossa própria perspectiva. Então, a gente fala aquilo que conhece de Deus, mas nós não conseguimos transmitir uma imagem completa, porque nós conhecemos Deus apenas parcialmente, apenas de maneira limitada. Jesus, no entanto, ele é a imagem perfeita do Pai, ele é a revelação plena do Pai. Foi ele quem veio a esse mundo para revelar o Pai na sua plenitude. O autor diz aqui que em João, no capítulo 1, verso 18, diz que quem revelou o Pai é o Deus unigênito, ou seja, Jesus. A palavra unigênito, ela significa o único do seu gênero. Foi traduzida ali a palavra monogenês. Essa palavra, ela significa o único do seu gênero, ou seja, Jesus é o único que existe do seu gênero. Não existe um anjo igual a Jesus, não existe um ser humano igual a Jesus. Ele une em uma só natureza, a natureza humana e a natureza divina. Isso nós chamamos de união hipostática. Esse é um dos grandes mistérios da teologia, né? Como que Jesus consegue unir o Deus onipotente, onipresente e onisciente em um ser humano limitado, um ser humano que morre, um ser humano que sofre, um ser humano que aprende, que tem limitações e precisa aprender. Esse é uma das dificuldades, né, que a teologia tem para explicar essa união de Deus, né, com o ser humano na pessoa de Jesus. Então, o autor diz aqui que a palavra que foi traduzida como revelou é um verbo que dá origem à palavra exegese, que é uma palavra utilizada muito no estudo da Bíblia. E essa palavra ela pode ser também traduzida como explicar, interpretar, expor. Então, quando a Bíblia utiliza essa palavra, ela está querendo dizer que Jesus ele veio para expor a presença de Deus entre nós, veio para trazer e revelar o significado de Deus para nós. Então, Jesus é o elo com o Pai, aquele que explica ou interpreta o Pai para o mundo caído. Assim, ele é o caminho para o Pai. Sem ele, ficaríamos perdidos em nosso entendimento, né? Como eu disse no passado, cada profeta revelou Deus a partir do seu ponto de vista. Então, aqueles profetas que viveram em época de apostasia revelavam um Deus muito irado, né? Aqueles que viveram em uma época de restauração revelavam um Deus misericordioso, que alcança o caído, que restaura. E essas são apenas partes de Deus, né? Mas quando nós vemos Jesus, nós vemos a palavra do próprio Deus, nós vemos o próprio Deus falando, o próprio Deus interagindo com as pessoas, e nós então podemos, a partir de Jesus, conhecer Deus de uma maneira mais pessoal. Em João, no capítulo 14, dos versos 7 a 11, como Jesus esclareceu o mal entendido de Filipe. Filipe manifestou o desejo de conhecer o Pai, né? Quando Jesus estava falando que iria para o Pai e que desejava que eles também conhecessem o Pai, Filipe pediu, então mostra-nos o Pai e isso será suficiente. Jesus afirmou que ele é a perfeita revelação do Pai. Ele disse, se você me conhece,
você conhece também o Pai. Então, com essa palavra, né, Jesus deixou claro que as suas ações elas eram movidas pelo Pai. O Pai estava habitando nele de maneira corpórea e ele podia, então, revelar o Pai para todo aquele que desejasse conhecê-lo. Então, hoje, quando nós queremos conhecer a Deus, nós temos uma imagem revelada. É interessante, né, que no passado as pessoas gostavam muito de fazer imagem de Deus, né, tentar exemplificar Deus a partir de imagem, e eles acabavam caindo na idolatria. Então, Deus, sabendo dessa necessidade humana, manifestou uma imagem perfeita de si mesmo na pessoa de Jesus Cristo. E nós podemos, então, a partir de Jesus Cristo, conhecer o caráter do Pai de maneira plena. E aqui na perguntinha de rodapé, diz assim: por que é tão confortante perceber que Jesus é a mais completa revelação que temos sobre como é Deus, o Pai? Bom, em Jesus nós conhecemos Deus sem filtros humanos, né? Então nós conhecemos que Deus é bondoso, que Deus é amoroso, que Deus se compadece do pecador, que Deus se compadece do que está sofrendo. Então, aquela imagem do passado de um Deus punitivo e que era até responsável pelas doenças, né? Quando alguém nascia doente, as pessoas perguntaram para Jesus, né? Esse aí nasceu doente por causa de um pecado dele ou por causa do pecado dos seus pais? De certa forma, responsabilizando Deus por uma doença, enquanto que Jesus fazia o contrário. Jesus, quando ele se deparava com uma pessoa doente, ainda que aquela doença tivesse sido causada por algum mal, por algum pecado que aquela pessoa tivesse cometido, né, ou de forma direta ou indireta, Jesus ainda assim se compadecia e curava, dando restauração àquela pessoa. Então a imagem de Deus é a imagem de um Deus amoroso, de um Deus que acolhe o pecador. Jesus Cristo, inclusive, disse isso, né? Eu vim para salvar o perdido, eu vim para buscar pecadores. Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Então, essa imagem ela é reconfortante porque nós muitas vezes caímos, tropeçamos, e é importante saber que existe um Deus que nos alcança mesmo nas nossas fraquezas. Na parte de quarta-feira, a declaração de Jesus: eu sou a verdade. Então nós vamos explorar mais profundamente essa declaração na parte de quarta e também de quinta-feira, né? Então, como Jesus é ligado por João ao conceito de verdade no seu evangelho? Bom, Jesus foi descrito por João como cheio de graça e de verdade no capítulo 1, verso 14. Ele foi descrito no capítulo, a verdade, né, foi descrita como libertadora em João 8, verso 32. Jesus mesmo declarou ser ele a verdade em João 14, verso 6, que nós já falamos um pouquinho sobre o caminho nesse verso, agora estamos falando sobre a verdade. E o próprio Espírito Santo foi descrito como o Espírito da verdade em João no capítulo 15, verso 26. Se nós compararmos com João, com Filipenses no capítulo 1, verso 19, ali diz que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então, quando se diz que o Espírito é o Espírito da verdade, nós estamos da mesma forma declarando ser Cristo a verdade. Então, repetidas vezes, João diz que a verdade está ligada intimamente a Jesus. Então, a verdade se conecta a Jesus de maneira pessoal, porque a verdade ela não é um conceito lógico, ela não é um conceito de conhecimento, ela não é um conceito, muito menos um conceito relativo, como nós temos visto na sociedade antigamente também, né, entre os gregos antigos, a verdade era questionada, inclusive, quando Jesus foi levado no seu julgamento, ele recebeu esse questionamento, né? O que é a verdade? Como alguém pode definir a verdade? Mas a verdade, biblicamente falando, ela é uma pessoa, ela está ligada intimamente à pessoa de Jesus. Então, Jesus é a verdade, ele é um com o Pai desde a eternidade passada e até a eternidade futura. Ele possui todas as características do Pai, portanto, também é o eu sou. Então, nós devemos nos lembrar que Jesus disse assim: ninguém jamais viu a Deus.
todo aquele que o Filho quiser revelar tem uma imagem de Deus. Aquele que o Filho não revela, então ele não tem uma verdade de Deus, ele não conhece as verdades de Deus. Então nós precisamos entender que toda a aparição no Antigo Testamento, em que as pessoas contemplaram de alguma forma Deus, é o próprio Jesus. Então, aquele Deus que declarou lá para Moisés em Êxodo, no capítulo 3, verso 14, e disse, eu sou, a respeito de si mesmo, né, que o Alexandre falou muito bem a respeito desse termo na semana passada, aquele Deus é Jesus, era a pessoa de Jesus ali. Nós não podemos desvincular a figura de Jesus da figura de Deus. Então, às vezes, nós podemos imaginar que o Deus do Antigo Testamento era diferente, ou o Deus do Antigo Testamento era o Pai se revelando. Não. Toda manifestação que, teologicamente, ela é chamada de teofania, né? As aparições de Deus, elas são manifestações do próprio Jesus no Antigo Testamento. Então, a glória de Jesus, né, quando Jesus se manifestava e as pessoas tinham medo da sua glória, era o próprio Jesus que estava se manifestando ali, né? E tudo que foi criado e tudo que existe, existe a partir de Jesus. É o que nós lemos lá em Colossenses, no capítulo 1, versos 16 e 17. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Então, todo conceito, ainda que abstrato de verdade, precisa ser ligado a Jesus, porque toda verdade também não pode existir independente de Jesus. Tudo que existe no universo, inclusive a própria verdade, ela existe ligada a Jesus, né? Jesus não é simplesmente a personificação da verdade, ele é a verdade. A verdade não é simplesmente um conceito, mas uma pessoa, como eu já havia dito anteriormente. Então, por meio de Jesus, que é a verdade, nós podemos interpretar corretamente o mundo ao nosso redor. Existe um conceito, né, que diz que Jesus, inclusive, ele é a chave hermenêutica da Bíblia. Isso tem um fundo muito grande de verdade, né? Jesus ele não pode ser usado apenas como chave hermenêutica para interpretar textos bíblicos, mas o conceito de verdade que é apresentado em toda a Bíblia é apresentado por Jesus. Isso é algo maravilhoso, né? Porque nós temos uma pessoa que revolucionou totalmente o mundo com suas ideias, com seus conceitos, e ele nunca citou nenhum autor que não fosse ele mesmo. Porque toda citação de Jesus das Escrituras, ou seja, do passado, eram revelações que ele mesmo fez através do Espírito Santo, do seu Espírito. Então, quando nós conhecemos as verdades reveladas por Jesus, ainda que ele estivesse citando um outro autor, no caso Isaías, Jeremias, Daniel, ele estava citando, na verdade, o que ele mesmo revelou. Então, Jesus ele revolucionou completamente as verdades que nós conhecemos sobre o mundo apenas com o seu próprio conhecimento. Isso só pode ser divino, né? Nós não podemos admitir um ser humano que tenha tamanho conhecimento. E aí, na parte de quinta-feira, nós temos o título As Escrituras e a Verdade. E aí o autor se volta para as Escrituras como um meio de conhecer a Jesus, né? Então, no Evangelho de João, as Escrituras desempenham um papel importante ao falar sobre aquele que é o caminho, a verdade e a vida. As Escrituras do Novo Testamento, né, nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos, desempenham um papel fundamental na revelação da verdade, especialmente falando nas palavras do próprio Jesus, né? Jesus, por exemplo, no capítulo 17, verso 17, no Evangelho de João, Jesus relaciona diretamente as Escrituras com a verdade. Ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele não diz que a palavra contém a verdade, ou que é parte da verdade, mas que é a própria verdade. Então, Jesus, ele relaciona a Bíblia também diretamente com a verdade. Em João, no capítulo 5, versos 38 a 40, o que Jesus disse sobre as Escrituras? Jesus disse que por meio das Escrituras nós encontramos a salvação, porque as Escrituras dão testemunho a respeito dele. Então, se nós queremos conhecer Jesus, nós precisamos conhecer através das Escrituras.
Jesus, inclusive, no verso 47, ele diz: se vocês crescem em Moisés, crescem nas Escrituras, vocês também creriam em mim, porque elas falam a meu respeito, foi a meu respeito que Moisés escreveu. Então, quando a Bíblia ela é bem estudada, Jesus se revela em cada parte das Escrituras. Então, quando nós relativizamos as verdades da Bíblia, nós estamos relativizando também a própria pessoa de Jesus. Então, a Bíblia ela é uma revelação clara de Jesus, ela é uma revelação de Jesus na sua integralidade. Aí eu tenho um texto aqui que eu costumo citar muito também quando eu estou dando estudo bíblico a respeito da Bíblia, que é Lucas, no capítulo 24, verso 27. Ali, na caminhada para Emaús, Jesus aparece a dois discípulos que estavam indo embora, decepcionados porque Jesus havia morrido. E Jesus, então, estava ali para demonstrar para eles que ele havia ressuscitado. Qual era a forma mais prática de Jesus demonstrar que estava ressuscitado? Era se apresentando, explorando a experiência, falando: olha, eu estou aqui, vocês podem me ver, podem me tocar, e através dessa experiência eles creriam que Jesus havia ressuscitado, já que eles tinham visto a morte e o sepultamento de Jesus. Porém, Jesus não se valeu desse princípio. Por quê? Porque, com base na experiência, nós não teríamos o mesmo conhecimento. Se eu quisesse provar para alguém hoje que Jesus ressuscitou, eu não teria o recurso de chamar Jesus e falar aqui, ó, põe a mão nele, põe a mão nas feridas, olha aqui o rosto dele. Eu não teria esse recurso. Porém, o recurso que Jesus utilizou ali, eu posso utilizar também. Qual foi o recurso que Jesus utilizou? O texto diz que Jesus foi passando por Moisés, por todos os profetas e nos Salmos, demonstrando tudo que a seu respeito estava escrito, até que eles compreendessem sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Então, as Escrituras elas desempenharam um papel fundamental quando Jesus quis revelar verdades a respeito de si mesmo. E aqui o autor diz que Jesus citou o livro de Êxodo, né? E diz assim: vocês nunca leram o que Deus disse? Ou seja, falando a respeito que Deus havia falado através de Moisés no livro de Êxodo. Zacarias se referiu ao que Deus havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus profetas, ou seja, aquilo que o profeta falou era a palavra, promessa de Deus, né? Em seu sermão no dia de Pentecostes também o apóstolo Pedro diz que era necessário que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Então, ao citar o Antigo Testamento, eles citavam como sendo revelação diretamente da boca de Deus, ainda que tivesse sido escrito por um profeta. Então, Deus ele se revelou através da Bíblia para que as pessoas pudessem compreender. E o autor, indo aqui para o final da lição, diz que a Bíblia não é um livro didático de ciência. E é um erro que muitas pessoas cometem, né? Pessoas pegam lá a Bíblia e dizem: olha, aqui está dizendo que a Terra é plana, aqui está dizendo que a Terra é um domo, aqui está dizendo... Eu não tenho nada contra se você crê que a Terra é plana, que a Terra é oca, eu não sei o que as pessoas estão inventando aí hoje em dia, ou se você crê também que a Terra é um globo, isso não faz diferença nenhuma com a Bíblia, e a Bíblia não fala a respeito disso, porque simplesmente a Bíblia não é um livro de ciências, ela não ensina matemática. Quando Jesus diz que a Bíblia é a verdade, ele não está querendo dizer que toda a verdade está contida na Bíblia, mas que a verdade a respeito da salvação nós podemos encontrar ali. Então nós não podemos pegar o texto bíblico e querer que ele fale a respeito de ciência, porque a ciência ela é o descobrimento humano a respeito daquilo que é empírico, e a Bíblia fala de coisas espirituais, daquilo que está além do empírico. Nós só conseguimos compreender aquilo que começou a partir da criação, aquilo que começou a partir do haja, aquilo que é feito de matéria, espaço e tempo. Eu falei um pouquinho sobre isso na semana passada. Tudo que está fora disso, né, por exemplo, os milagres, ainda que tenham acontecido dentro de algum aspecto da matéria e do tempo e do espaço,
nós também não conseguimos compreender completamente. Mesmo que a gente consiga compreender em parte os milagres, nós não conseguimos compreender completamente. Por exemplo, quando Jesus transformou a água em vinho, cientificamente nós conseguimos compreender que tanto a água quanto o vinho são feitos do mesmo material. É uma composição de átomos, de elétrons e nêutrons e prótons. Então, a matéria que compõe o vinho é a mesma matéria que compõe a água. Bastaria, então, reorganizar essa matéria, ou seja, quebrar esses átomos e reorganizar de uma outra forma para que a água se tornasse vinho. Ou seja, é muito simples explicar isso. O problema é que não existe energia suficiente no planeta Terra para fazer isso. Primeiro que se nós quebrássemos os átomos ali para reorganizar da água, né? Se nós quebrássemos a matéria da água para reorganizar, nós causaríamos uma explosão que provavelmente explodiria a cidade onde Jesus estava. E depois nós não teríamos energia suficiente para organizar aquilo. Então nós não conseguimos explicar como Jesus fez, ainda que num laboratório pudéssemos compreender o que ele fez, mas não poderíamos compreender como ele fez. Então, tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que é milagroso, tudo aquilo que foge do natural, nós não conseguimos explicar. E é importante a gente compreender isso. E uma das coisas que fogem do natural é a nossa salvação. Como que nós podemos compreender que a vinda de Jesus a esse mundo, a morte de Jesus numa cruz há 2000 anos atrás, pode ser então a minha passagem, o meu caminho para ir ao Pai? Nós só podemos compreender isso pela fé, porque a palavra de Deus nos diz que é assim. E aí o autor termina aqui com uma pergunta: quais verdades bíblicas a ciência, mesmo que em tese, nunca será capaz de explicar? Bom, existem muitas verdades, como eu disse, né, a respeito da criação, a respeito das profecias, a respeito dos milagres. Tudo isso é inexplicável aos olhos da ciência, mas o maior milagre e o maior ato de Deus é o amor dele, que veio a esse mundo para morrer numa cruz, para nos livrar da morte eterna. Então, quando nós aceitamos isso, nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos aceitando pela fé algo que é inexplicável. Que Deus nos abençoe, que possamos continuar caminhando nesse caminho, nessa verdade, nessa salvação que só pode vir de Jesus. Eu termino aqui essa minha participação, agora você fica com o Lúcio, com as perguntas de sexta-feira, e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir, para a lição número 11. Já estamos indo aí para o finalzinho desse ano. Até a semana que vem, um abraço, e agora é com você, Lúcio. Valeu, Marcos, é isso aí agora, continua aqui comigo, pessoal. Valeu, Alexandre, também. Alexandre sempre trazendo aqui as suas reflexões. Valeu a você também que vai lá, hashtag, fui até o fim, até a figurinha, até as perguntas. Temos duas perguntas, bastante até tranquilas para a gente responder aqui. A primeira é o seguinte: que verdades bíblicas não podemos, mesmo em princípio, aprender por meio da ciência? Por exemplo, a cruz, a ressurreição de Cristo, a sua segunda vinda. Que outras verdades você conhece só porque Deus te revelou? E aí, pessoal, além aí dessas... Tirando que a ciência já mostra certas coisas, né? Mas tem muitas coisas na Bíblia que não é a ciência que nos revela. Eu anotei aqui, por exemplo, a oração intergaláctica. É algo que a ciência não nos ensinou, mas que Deus ensinou, né? Nós podemos ver aí, principalmente no Daniel 8, quando Daniel começa a orar, né? O céu recebe essa oração. E eu fico sempre, né, falando para todo mundo, que recurso mais lindo, mais poderoso e mais gratuito, né, que nós podemos, que é ter oração. Como a gente teve uma palavra de oração. Ou seja, você simplesmente, nós não entendemos, também não precisa entender tudo para usar, né, pessoal? Você entende a radiofrequência, como funciona? Ondas eletromagnéticas? Não. E está usando aí celular e usando internet. Então, a gente pode usar as coisas mesmo sem entender. A oração é uma delas, onde você eu não entendo como eu fecho meus olhos, como eu direciono assim o meu pensamento, e esse pensamento, de certa forma, chega, né, no altar de Deus. Você entende? Você sabe explicar isso? A física quântica disso? Não, né? Mas a gente consegue usar. Então, a oração intergaláctica, também uma coisa que nós não conseguimos explicar pela ciência, mas a palavra de Deus nos revela, a presença dos anjos maus. Essa é uma coisa complicada.
né? E famílias que mexem muito com o espírito e tudo mais, sabe que até a terceira e quarta geração tem sérios problemas, né? Graças a Deus minha família não mexe com isso. Então os anjos maus existem, demônios existem, eles se manifestam. Claro que tem muito charlatanismo, tem muito show, tem muita, né, muita simulação, muita atuação aí de artistas, mas nós sabemos que existem também, né, pessoal? Jesus lidou com elas. Também temos a profecia. A ciência não explica a profecia, né? Como que Deus pode, né, inspirar aí? Eu já coloco o quarto item aqui, né? Sonhos e visões, coisas que a ciência não explica. Ela tenta explicar, né, como sendo montagem do nosso psique, da nossa mente, né, da nossa subconsciência, que vai pegando as imagens e prospectando, né, futuros possíveis, cenas possíveis e tudo mais. Eu acredito que realmente há parte disso, sim, mas ao mesmo tempo existem visões, né, existem às vezes sonhos que realmente não sabemos, né? Como você sonha certas vezes, que Deus lhe dá você pede, de certa forma está aflito e Deus lhe dá um sonho e você sonha exatamente onde você vai estar em algum tempo e passa-se o ano, alguns falam isso de déjà vu, né? Mas alguns anos passam e você fala, nossa Deus, eu lembro desse momento, valeu, obrigado, porque o Senhor já tinha me preparado para isso. Então assim, tudo é questão de você agradecer a Deus que fez tudo isso. Beleza? Coloca aqui nos comentários quais outras verdades bíblicas, né, que a ciência não nos mostra, mas você tomou conhecimento através da Bíblia. Tem várias outras aqui, só trouxe essas 4. A última pergunta, pessoal. Lúcifer conhecia Deus, mas se rebelou contra ele. Afirmação. O que isso nos diz sobre o livre-arbítrio? Por que a cada momento precisamos entregar a nossa vontade a Deus? Essa pergunta aqui, pessoal, me fez refletir sobre uma outra pergunta que é muito comum quando você está dando estudo bíblico, quando você está conversando com alguém. O mal poderá surgir mais uma vez? Né? E aí nós temos já comentários de Ellen White, né, que falam sobre isso, tem alguns pastores. O mal vai poder surgir no coração de alguém que está lá no céu? Eu acho que é aí que algumas pessoas não entendem, né? Às vezes a gente tenta humanizar Deus, materializar o céu, acho que isso é bem difícil, né? Porque o que o olho não viu, o coração do homem não sentiu, nem o pensamento pensou, né? Ou seja, é isso que Deus tem preparado, né? Então a gente não consegue nem esboçar. Mas uma coisa eu tenho certeza, todos do universo louvarão a Deus e falarão, Deus é justo, Deus é fiel. A justiça de Deus é a verdade, sabe? Então, o mal não tem possibilidade de surgir uma segunda vez, porque os salvos que estarão salvos são pessoas que realmente já entenderam que o mal, que o mal é cruel. Olha a história de 6.000 anos nesse planeta, olha a bagunça, olha a tragédia, né? Pessoas morrendo de câncer. Esse final de semana, um rapazinho veio fazer uma prova aqui na universidade, no curso técnico, retornando para a cidade aqui, bateu de frente com um carro. Era uma senhora que, pelo jeito, não estava nas suas perfeitas consciência, bateu de frente com o carro dele. Um menininho de 15 anos faleceu, um menininho que pregava na igreja dele, sabe? Família evangélica, e a família está desacorçoada. Menino com 15 anos ia começar a vida, morreu, né? Então assim, vale a pena o pecado? Vale a pena a morte? Vale a pena começar tudo de novo? Então acho que, tendo em vista, né, que a gente tenha entendido o preço do pecado, o peso do pecado, penso eu que quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade, o mortal da imortalidade, não vai ter mais possibilidade do mal, porque nós já sabemos o preço dele. Essa é uma razão, né, pela qual Deus tem deixado o mal amadurecer até o final, para que realmente não haja dúvidas sobre a capacidade do mal, da multiplicação, da falta da presença de Deus. Deus é justo, fiel, e a sua verdade dura para sempre. Amém.
Beleza, pessoal? Coloque aí as suas contribuições. Valeu por nos acompanhar até aqui. Deixa eu só pegar aqui, nós temos ainda a 11ª lição. Já estamos chegando no finalzinho, faltam aí só 3 lições, encerramos esse trimestre. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, pessoal. Valeu pela sua companhia. Vamos terminar esse vídeo assim como nós começamos, com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós entendemos que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Nós entendemos, ó Pai, que não há mérito algum em nós. Somos pecadores, somos frutos do pecado, fomos concebidos em pecado, respiramos o pecado, Senhor, mas nós não queremos permanecer aqui. Essa escolha é feita individualmente por cada um. Obrigado porque nos propõe, ó Pai, esse plano a cada dia em nossa vida, o plano da salvação, Senhor. Muito obrigado. Esteja com cada ouvinte nesse momento, com cada família, ó Pai, Tu sabes as famílias enlutadas aqui da nossa região, família do nosso pastor, família desse aluno, tantas famílias, ó Pai, que têm sofrido com doença e tantas coisas, mas pelo menos que a Tua esperança, ó Pai, seja maior do que as dores que cada um sente. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.